Verso 12. Por que não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos? Mas eles, medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, revelam insensatez. Nós, porém, não nos gloriaremos sem medida, mas respeitamos o limite da esfera de ação que Deus nos demarcou e que se estende até vós. Porque não ultrapassamos os nossos limites como se não devêssemos chegar até vós, posto que já chegamos até vós com o Evangelho de Cristo. Não nos gloriando fora de medida nos trabalhos alheios, e tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos sobremaneira engrandecidos entre vós dentro da nossa esfera de ação, a fim de anunciar o Evangelho para além das vossas fronteiras, sem com isso nos gloriarmos de coisas já realizadas em campo alheio. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. Vamos orar mais uma vez. Senhor, confiamos a Ti esse tempo, a mais que ainda estaremos em torno de Tua Palavra. Suplicamos ao Senhor Tua rica presença entre nós e um falar nítido do Senhor aos nossos corações, nos encontrando onde estamos. Confiamos na ação sublime do Teu Espírito Santo para aplicar Tua Palavra aos nossos corações e experiências. Ilumina os nossos olhos para que vejamos algo mais dos tesouros ocultos na Tua Palavra. Assim nos colocamos nas Tuas mãos, confiados e expectantes em Ti, Senhor. Em Teu nome te pedimos. Amém. Irmãos, antes de seguirmos, eu gostaria de retomar, então, algo com os irmãos do quarto e talvez um pouco do quinto aspecto que compartilhamos no primeiro período. Apenas para que não passemos de um modo muito rápido por esses assuntos que, sem dúvida, são de bastante relevância para cada um de nós na nossa vida e serviço ao Senhor. Então, dos 5 tópicos que nós citamos, nós colocamos como quarto deles uma nítida percepção daquilo que Deus deseja fazer por sua instrumentalidade. No caso, estamos falando das bases do serviço de Paulo. Então, a visão clara, a percepção clara que ele tinha do que o Senhor desejava fazer por meio deste vaso pessoal, da sua instrumentalidade. Então, o texto que nós lemos em 2 Coríntios, em particular, há 2 frases aqui que são de bastante ajuda para nós. A primeira, observe de novo, no versículo 13, Paulo diz assim: nós, porém, não nos gloriaremos sem medidas, mas respeitamos o limite da esfera de ação que Deus nos demarcou. Veja que expressão importante. Certa vez perguntaram a um querido servo do Senhor, que hoje ainda serve ao Senhor, com mais de 100 anos de idade, como se poderia distinguir bem a nossa função no corpo de Cristo. E essa pergunta é muito feita, particularmente por irmãos mais jovens. E a resposta desse irmão foi muito interessante. Ele disse: permita que a vida cresça. Quando uma criança nasce, se ela é perfeita, ela tem o seu sistema respiratório perfeito. Mas não antes dos 5 anos de idade, por aí, esse sistema respiratório não está maduro. A função está ali, mas não é, digamos, exercida de modo maduro, mas está ali. Na medida em que a vida cresce, a função é designada, ou a função aparece. Então, essa é uma regra na esfera espiritual.
Se nós queremos realmente saber qual é a vocação específica a que o Senhor tem nos chamado no corpo de Cristo, regra número 1, e a principal delas, que a vida cresça, nos alimentando de Cristo, conhecendo Cristo. Já compartilhamos outras vezes, diversas vezes, em outros contextos com os irmãos, que um irmão jovem ouvia Charles Spurgeon pregar. E claro, ficou imensamente impactado pela palavra que ouviu. E esperando o irmão, na saída daquele local, fez aquela pergunta a ele também tão comum, de jovens para mais velhos: qual é o segredo do poder espiritual? E nós sabemos que de muitas maneiras Spurgeon poderia responder essa pergunta para esse jovem, de muitas maneiras. Mas naquele caso, o que ele discerniu foi repetir ao jovem 3 vezes uma única palavra. Ele disse: suor, suor, suor. O que ele quis dizer foi: não pense que unção de Deus, poder espiritual, irá cair no teu colo. Em outras palavras, coloque o seu traseiro na sua escrivaninha, abre a Bíblia e os seus comentários e chaves e concordâncias e estude a palavra de Deus. E medite na palavra de Deus. E gaste tempo com a palavra de Deus. E ore a Deus para que os olhos do seu coração sejam iluminados. Bhagat Singh serviu ao Senhor na Índia ao mesmo tempo em que o Watchmani servia na China. E os dois nunca se encontraram. E ele teve uma vida de serviço ao Senhor muito impressionante. De 1934 a 1938, incluindo os dois extremos, então são 5 anos, a Índia passou por um período de avivamento espiritual. Bhagat Singh era filho de um algodoeiro na Índia. Seu pai era abastado, dos poucos naquela Índia paupérrima do início do século XX. E Bhagat Singh foi estudar engenharia mecânica e fazer sua pós-graduação, seu aperfeiçoamento na Inglaterra, que era Índia, era uma colônia britânica na época. E quando ele saiu de casa, seus pais disseram a ele: nunca abandone a sua religião. Nunca aceitaremos que você coloque de lado a nossa religião. E eles eram praticantes da seita Sikh, entre os hindus, a mais ortodoxa. E Bhagat Singh era um Sikh. Quando ele saiu e foi para a Inglaterra, ele se mundanizou. E viveu aquela vida que os jovens ali viviam naquela época, os estudantes. Tomou um navio para o Canadá, e nesse navio encontrou um grupo de jovens cristãos reunidos. E ele, sem nenhuma pretensão, ele foi ouvir algo do que aqueles jovens falavam. Ele então vai nos dizer, no seu próprio relato, que quando ele se viu, ele estava ajoelhado junto com aqueles jovens orando, no final dessa reunião, sem saber bem o que ele estava fazendo. E chegou no Canadá para esse certo aperfeiçoamento na sua profissão. Ele foi hospedado, também providencialmente por Deus, por uma família cristã. E logo que ele foi hospedado por eles, eles deram uma Bíblia a Bhagat Singh. E ele começou a ler essa Bíblia. Ele disse que iniciou no final da tarde, lá fora estava nevando, e ele amanheceu sem conseguir se desgrudar daquela Bíblia. Quando antes, ainda na Inglaterra, ele ganhou uma Bíblia, ele disse que era uma Bíblia tão bonita, com capa de couro, e ele olhou aquele livro, arrancou a capa para aproveitar e colocar em outro, e jogou a Bíblia no lixo. Já quando ele chegou nessa etapa no Canadá, e foi hospedado por aquela família, e ganhou essa Bíblia, depois de ter aquela experiência no navio com aqueles jovens, ele disse que leu aquela Bíblia até o dia amanhecer. E quando ele passou pelo Evangelho de João e lia aquelas palavras: em verdade eu te digo. Em verdade, ele disse que a luz de Deus foi infundida em seu coração, de tal modo que ele teve plena convicção que ele estava agora, finalmente, diante da verdade. E então, ele retorna à Índia, dá o seu testemunho aos seus pais, e seu pai, então, diz para que ele não conte isso a ninguém. Que iria tolerá-lo em casa, mas que ele não contasse isso a ninguém. E Bhagat Singh disse assim: o meu Senhor entregou tudo por mim.
Como eu posso me calar a respeito desse que me salvou? E seu pai, então, o expulsou de casa. E saiu peregrinando nas ruas daquela cidade, procurando encontrar descanso de alguma maneira. Porque ele amava o seu filho. Fez isso por sua religião hindu. E ele entrou em um local de culto. Algumas pessoas estavam reunidas, ele desesperado. Ele foi primeiro a uns mestres hindus, conforme o relato de Bhakt Singh. Ele fez uma pergunta muito interessante a esses mestres. Ele estava tão agonizando-se, tão angustiado em seu coração, que ele disse aos mestres hindus: o que eu faço para encontrar paz? E eles responderam a ele: você está nos pedindo uma coisa muito difícil de se obter. E o pai de Bhakt Singh saiu peregrinando por aquelas ruas até que encontrou esse lugar onde alguns irmãos estavam reunidos e ali entrou. E aquela foi a sua noite. E também naquela noite o pai de Bhakt Singh rendeu seu coração ao Senhor Jesus.